Se você fosse importar um iPhone 14, quanto será que custaria? Eu fiz uns cálculos aqui, eu vou te mostrar isso no decorrer aqui desse vídeo e também eu vou te dar um resumo aqui do que aconteceu no evento da Apple exclusivo aí sobre os iPhones, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max. O iPhone 14 continua com as suas 6.1 polegadas e agora a gente não tem mais a versão mini, ou seja, não tem mais o 14, que seria o 14 mini, que foi substituído então pelo 14 Plus, iPhone 14 Plus aí com sua tela de 6.7 polegadas, que praticamente é a mesma coisa do que o iPhone 13 Pro Max e a gente vai ver isso mais à frente. É como se ele fosse uma versão ali do iPhone 13 Pro Max, mas que tirado assim alguns recursos e virou o iPhone 14 Plus. Tanto o iPhone 14 quanto o iPhone 14 Plus, eles contam com umas features, né, do iOS 16, só que o que tem dentro deles, né, o cérebro dele ali é o iOS 15. Então a Apple não fez esse upgrade aí, na verdade ela manteve, né, com os processadores ali do mesmo iPhone 13 Pro. E na linha normal e na linha Plus do iPhone 14 nós temos 5 cores disponíveis, que é a Midnight, que é a cor preta, nós temos a Starlight, que é a cor branco, nós temos aí um novo tom de azul e nós temos também um novo tom de roxo e também a clássica cor vermelha. Em relação à bateria, a única coisa que a Apple mostrou aí foi a melhora. Ela simplesmente citou que houve uma melhora de bateria, né, em ambos os iPhones. Em relação à performance, o iPhone 14 e o 14 Plus vêm com o chip A15 Bionic, aquele disponível lá no iPhone 13. Lá não, né? Aqui no iPhone 13, que é a última linha até então e que está disponível no mercado. Só que tem uma questão, o chip A15 Bionic que está no iPhone 14 e no iPhone Plus, agora no iPhone 14 Plus, é o que tinha no iPhone 13 Pro e no 13 Pro Max, que é o A15 Bionic com 6 cores, que na verdade no iPhone 13 e o 13 mini a gente tinha com 4 cores. E se a gente falar de câmera, o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus está tendo aí um reaproveitamento das câmeras da linha Pro do iPhone 13, do 13 Pro e o 13 Pro Max. Por quê? A câmera principal do iPhone 14 e do iPhone 14 Plus é a mesma câmera do iPhone 13 Pro Max, do iPhone 13 Pro, aquela câmera principal de 12 megapixels e de 1,5 de abertura e que conta com o sensor Swift que melhora aí na estabilização dos seus vídeos. E até que enfim já não era tempo, finalmente houve uma melhoria nas câmeras frontais, tanto do iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max e 14 Pro. Houve uma melhoria aí que agora a gente não tem mais aquela câmera de 2.2 de abertura, agora a gente tem uma câmera de 1.9 de abertura que captura mais luz, além de ela também ter o autofoco, que é aquele efeito que eu venho falando desde, já fiz vídeo aqui no canal falando sobre, por exemplo, desde a linha do Galaxy S10, né, na linha Android, na Samsung já tinha implementado isso, de o autofoco na câmera frontal, que nada mais é do que você chegar perto do rosto, né, com a câmera frontal do smartphone e ele ter aquele autofoco da mesma forma que a câmera traseira. E que bom, né? Uma melhoria que demorou para chegar, mas pelo menos chegou. Só que teve uma nova feature aí para as câmeras traseiras que a gente tipo que conhece no Android, lá na Samsung, por exemplo, como aquela super estabilização de vídeo, que a Apple nomeou como Action Mode e que nada mais é do que como se transformasse ali o seu smartphone, né, em um gimbal ali, desse uma super estabilização. Pelo menos no Android, grava em 1080p, é como se desse um recorte ali no vídeo, tá gravando em, por exemplo, 4K, mas desse um recorte ali e desse uma super estabilização. Mas aí a Apple não deixou claro como que funciona assim a fundo, né, na questão técnica, mas tem essa super estabilização também, que em muito movimento, né, ele dá uma estabilizada melhor do que na gravação normal. Só que a gente vai ver agora umas novas features, né, novas funcionalidades que tanto o iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max tem, que é justamente em relação à conectividade e principalmente a gente falando sobre o eSIM, que a gente tem aquele SIM card, né, que a gente vai e coloca no nosso smartphone. Só que o que está acontecendo agora? A Apple resolveu acabar com isso e agora a gente só vai ter o eSIM, nada mais de chip físico. Pelo menos ficou
É claro que é lá nos Estados Unidos assim. A gente não sabe, né, se vai acontecer isso aqui no Brasil ou quando vai acontecer, se na próxima linha vai acontecer ou se os iPhones da linha 14 aqui, que vão ser, no caso, produzidos aqui no Brasil ou importados para cá, vão ou não ter, né, a questão do SIM entrada, o slot para você colocar o SIM físico, ou se não, só vai ter o eSIM também, que é o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Outro ponto é que você vai poder utilizar mais do que um eSIM, aí você não vai ficar obrigado, né, a utilizar somente a um eSIM, ter um número, mas você pode estar colocando mais aí eSIMs aí no seu iPhone. Uma outra funcionalidade adicionada também é o Crash Detection, que é tipo, por exemplo, se você sofre um acidente, aí o iPhone ele tem um melhor aí sistema para reconhecer que você sofreu um acidente, né, com o chacoalhar do smartphone. Não vou explicar nada técnico aqui, mas enfim, ele acaba acionando automaticamente, né, o SOS, né, e fazendo uma chamada de emergência aí para você. E ainda sobre o SOS, agora tem uma funcionalidade, está até sendo bem falada, né, a questão de você estar num deserto, por exemplo, e não ter conexão de internet, não ter sinal, né, de rede, e aí o que acontece, né? Como que você faz para pedir um socorro, algo do tipo? E aí vai ter a funcionalidade agora de você mandar um SOS de socorro via satélite, através de sinal de satélite. Tem um satélite lá no espaço e você faz isso. Só que é interessante dizer que essas features, né, principalmente é lá para os Estados Unidos, que já começa a funcionar em determinada data. Isso não quer dizer que vai funcionar aqui no Brasil ou quando vai funcionar aqui no Brasil também. E é interessante que agora no Find Me, né, tem essa opção também, aquele aplicativo lá para te encontrar, né, para encontrar o seu iPhone caso você o perca ou seja roubado, coisa do tipo, vai ter então essa disponível, né, essa opção também de encontrar o iPhone, né, o dispositivo por satélite. E você vai poder compartilhar isso também com seus amigos. Quanto que vai custar o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus? E daqui a pouco eu vou falar quando vai custar o Pro e o Pro Max. E eu fiz aqui para a gente ter uma noção, por exemplo, se você quiser comprar hoje o iPhone 14 e o 14 Plus, no momento que eu gravo aqui o vídeo, que é no dia justamente que houve aqui a publicação oficial da Apple a respeito dos iPhones, simplesmente o iPhone 14 ele custa $799 e o iPhone 14 Plus custa $899. Se a gente for fazer uma conversão direta aqui sem imposto, sem taxação, sem nada, a conversão direta, o iPhone 14 ficaria por $4.178,77. O que eu fiz? Só multipliquei os $799 por R$5,23, que é o preço do dólar hoje, só que não é o dólar de compra, né? Que o dólar de compra, quando a gente compra algo de fora, é mais caro até um pouco do que do que o 5,29 no caso, seria aqui, do dólar comercial, e ainda tem a questão do IOF dependendo do cartão que você utiliza ou a forma de pagamento que você paga. Então seria até um pouquinho mais do que esses 4.178. Só que eu fiz uma simulação aqui também de, por exemplo, você fazer uma compra assistida com uma daquelas empresas que você faz a importação diretamente lá dos Estados Unidos, que justamente eu estou gravando com o 13 Pro Max agora, que eu fiz essa importação com essa empresa e eu estou acompanhando a empresa para ver como é que está funcionando a importação, e aí já tem toda a questão assim, aí eu já fiz um cálculo mais ou menos aqui, quanto que ficaria eu importar um 14 normal, um 14 Plus, o 14 Pro ou o 14 Pro Max, né, para ver ali, por exemplo, com a taxação da alfândega aqui no Brasil, o imposto brasileiro, né, também em relação ao quanto que a empresa está cobrando para fazer o serviço de compra assistida, somando, né, o envio que acaba tendo a questão de você ter que pagar o envio. Então eu fiz essa simulação aqui. Em real ficou os 4.178,77 do preço só do iPhone. Aí se você pega aqui e multiplica aqui, no caso, essa empresa atualmente, por ser assim pré-venda, aqui a questão de início de vendas do iPhone, eles estão cobrando 5% em cima do valor do produto, ou seja, 5% é sobre os $799. Para a gente exemplificar, né, do iPhone 14, seria em torno ali dos seus $40 que essa empresa estaria cobrando sobre isso. E se a gente converter, daria R$ 209,20. Então você vai somando 4.178,77 mais 209,20, aí o envio fica em torno de $30, que multiplicando isso daria em torno de R$ 156,90. E se a gente for fazer da forma correta, que é declarar o produto, né, de acordo com o preço dele real, que seria em torno de $799, só que eu até esqueci de uma coisinha, do
custo de envio, que deveria ter somado aqui, eu tenho que somar aqui então o custo de envio, que seria em torno dos $30. Eu nem vou incluir isso não, tá? Para a gente ver essa porcentagem de 60% sobre, que daria ali em torno de $479,40, cerca aí de conversão direta, né, de R$ 2.507,26. Se a gente for ver um total geral mais ou menos aí, você, ao comprar o iPhone 14 dessa forma hoje, para chegar, quem sabe, daqui um mês o iPhone 14 para você, ou um mês e meio, quem sabe, você teria que desembolsar R$ 7.052,13. Cerca disso aí você deveria, no caso, desembolsar. Só que vai ser um pouquinho a mais do que isso, porque eu até esqueci, igual eu falei, de considerar 60% sobre esses $30 aqui do envio e também que esse dólar que a gente está utilizando aqui acaba sendo um dólar mais caro do que esse que eu utilizei. Ficaria o seu iPhone 14 aí, aquele de entrada, ele certamente que deve ser o de 128 GB, que eu nem tinha citado isso, mais de R$ 7.000. E o iPhone 14 Plus ficaria até um pouco mais caro do que isso, né? Porque ele é $900, $899, e o iPhone 14 normal é $799. E informação aqui, ó, que em estoque, aí cerca do dia 17 de setembro já vai ter o iPhone 14 e no dia 7 de outubro vai ter o 14 Plus em estoque. Isso a gente está falando lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil... E as novidades agora no lançamento do 14 e o 14 Pro, a gente vai ver aqui agora as cores disponíveis no iPhone 14 Pro e no iPhone 14 Pro Max são a Space Black, a cor prata, a cor Gold e a Deep Purple, que é aquela cor especial que nada mais é do que um roxo profundo, digamos assim. Aí saiu do Sierra Blue, né, que era da linha 13 Pro Max, né, aquele de lançamento, e agora no lançamento do 14 Pro Max ou 14 Pro, a gente tem esse Deep Purple aí. A novidade deles, né, que não aconteceu no 14 e no 14 Plus, que agora justamente esse Dynamic, a Apple chama de Dynamic Island, tipo uma ilha dinâmica, que acontece ali que as notificações, várias notificações e vários aplicativos que você acaba utilizando, gera algo dinâmico ali com essa ilha, com esse note diferentão aí que tá no meio da tela, que particularmente eu achei meio estranho, né, mas conforme você vai olhando para aquilo ali, você vai olhando, você vai acostumando. Apesar de que, se a gente for olhar bem, o aproveitamento de tela, pelo menos eu acredito no 13 Pro Max, que é aquele note menorzinho ali, tá um melhor aproveitamento do que essa ilha que tá bem mais abaixo, né? Que tá bem mais abaixo na tela e é bem larguinha aí. E não sei, mas tem quem goste, tem quem não vai gostar. Mas é uma novidade, né? E novidades, né? Vamos dizer que são bem-vindas. O display do 14 Pro é de 6.1 polegadas, o 14 Pro Max é de 6.7 polegadas, não muda assim diferença aos iPhones anteriores, né, o iPhone 13 Pro e o 13 Pro Max. Já em relação aos nits da tela, né, um pico de brilho ali aumentou, né, que agora é de 1.600 nits e o máximo é de até 2.000 nits na claridade. O iPhone 14 e o iPhone 14 Pro tem as features agora do Always On Display, que já está disponível no Android há muito tempo, mas finalmente aí para algumas pessoas que gostam, né, apesar que pode ser que gaste mais bateria, né, ficar aquela tela ali ligada à toa, é uma funcionalidade boa, né, que você pode estar configurando. E outra coisa interessante, falando sobre o display também, é em relação aos frames da tela, da taxa de atualização, que agora não mais vai de 10 a 120, né, que agora vai de 1 a 120. Ou seja, esse refresh rate aí melhor ajuda na economia de bateria. Então, por exemplo, se você está ali naquela tela estática ali parada, lendo ali alguma coisa, a tela não está piscando ali constantemente atualizando, ela simplesmente está ali um framezinho, um frame rate ali. Não está naquela alta taxa de atualização que só acaba ajudando aí você economizar bateria também. E se a gente fala de performance, o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max tem aí o A16 Bionic, que conta com a melhor performance, gestão de bateria, isso segundo a Apple, né, em um conjunto aí total de melhorias se comparado com a A15 Bionic. Ele conta com 4 nanômetros e segundo a Apple ele tem uma performance aí de 40% melhor do que o melhor concorrente assim dela. Então, por exemplo, se o smartphone X tem uma performance tal lá, então esse iPhone 14 Pro e 14 Pro Max aí vai ter uma performance melhor 40%
40% do que esse smartphone. Ela faz até uma comparaçãozinha aí com o A13, né, para dar uma noçãozinha aí, mas ela nem faz uma comparação assim do A16 com o A15, né? Ela faz agora com os concorrentes, para ficar uma diferença, digamos assim, maior, né? 40% aí de melhoria. Né? E sobre câmera, né? Finalmente a Apple colocou aí uma câmera traseira melhor, câmera principal de 48 megapixels com abertura de 1,78, ou seja, é maior abertura aí, capta mais luz com a resolução aí de câmera maior. Ela conta também com sensor Swift de segunda geração para uma melhor estabilização aí na gravação dos vídeos. Não teve melhorias ali em relação ao zoom óptico, conta com aquela câmera de 0,5, conta com a câmera principal de 1x, né, de uma vez, e com a câmera de 3x, aquela de zoom óptico também, só que ela adicionou agora um feature entre a 1x e a 3x, que é a 2x, então você tem uma telefoto aí também de 2x aí para você utilizar, apesar que se colocasse mais x aí, quem sabe, né, não seria melhor aí colocar mais x, mas enfim, é 0,5, 1, 2 e 3x aí de zoom para você estar utilizando nas suas fotos e gravação de vídeo. E naquele modo RAW lá, que é a captura crua da foto, né, para você ter uma melhor experiência aí com a imagem, para você editar melhor a sua foto, né, da forma que você quer, sem perder tanta qualidade igual perde no JPEG, você pode capturar aí com a câmera principal, né, em 48 megapixels, o modo RAW. É bom, né, é interessante, e aí você pode dar uma melhorada, uma configurada aí na sua foto sem perder qualidade igual justamente perderia no JPEG. Segundo a Apple também, a captura macro ficou ainda melhor do que a do 13 Pro Max e o 13 Pro, e ainda as câmeras, né, tanto a principal quanto a ultra wide, quanto a telefoto, elas capturam agora mais luz, né, que é uma melhor aí performance, uma melhor qualidade para suas fotos. Uma nova feature também, se a gente fala de vídeo e na câmera traseira, é que agora é possível você filmar no modo cinemático em 4K, que até então no 13 Pro e 13 Pro Max e no 13 normal, que seja o Mini também, você filmava no modo cinemático em 1080p, em Full HD, e agora tem 4K também. E como eu já tinha dito, né, em relação à bateria, a Apple fala que é a melhor bateria, enfim, blá blá blá, melhorou a bateria, mas não dá, assim, os pontos técnicos, né, a gente vai ter que procurar isso em sites depois especializados para destrinchar isso, para ver, até que já tem, na verdade, a estimativa de quantos miliampere cada iPhone desse tem, que, para falar a verdade, não mudou tanto, assim, em relação à linha 13. E chegando a um ponto muito importante, que é o preço. Qual é o preço do iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max, quanto que está custando? Será que teve aquele aumento que tinha várias especulações aí na internet, em vídeos? E não, acabou mantendo-se, né, aquele padrão de preços. O iPhone 14 Pro aí inicia ali a partir dos $999, só que não mostra assim a partir de quantos giga. Então certamente, né, deve ser 128 GB, né, porque a Apple não vai, por exemplo, certamente, né, pelo menos é o que eu acho, não vai colocar o dispositivo a partir de 256 GB e cobrar menos assim, né? Cobrar os mesmos $1.000 que ela cobrava quando foi lá o 13 Pro, vai cobrar $1.000 igual era a partir de 128 GB. Então, certamente a linha 14, né, vai começar ali, vai continuar, né, a partir dos 128 GB, custando os $1.000, 999. E o 14 Pro Max aí a partir de $1.099. E aí eu fiz aquela simulação, né? Se fosse para você comprar o iPhone 14 Pro Max nesse mesmo sistema ali de eu quero o smartphone logo, eu não quero esperar até chegar no Brasil para estar disponível aqui nacional, eu quero importar o meu dispositivo. Então, fazendo essa simulação aqui, mais ou menos que eu fiz igual na transportadora, somando ali o que a rede direcionadora iria cobrar de você sobre o valor do produto, né? Sobre os 5% aí, em média sobre os $1.099, que dariam $55, o envio aí, em média de $30, o imposto de 60% aí que em média o governo cobra, né? Sobre o valor, que é os $1.099, que se você for somar tudo aí, daria cerca de 1.843,40 cents de dólar, e convertendo-se diretamente para o real, daria em torno de R$ 9.640,98. Isso a gente considerando que esse 14 Pro Max seria aí o de 128 GB, que certamente deve ser, né, para custar os $1.099, né? Então aí o de entrada, o iPhone 14 Pro Max de entrada de 128
GB aí em torno de R$ 9.640,98. Isso a gente fala importando de fora, porque certamente aqui o preço de lançamento no Brasil, se não for mais caro do que isso aqui, a versão de entrada, eu não sei quanto que vai ser. E eu quero saber, comenta aí abaixo, você vai comprar algum iPhone 14, o 14 normal, o 14 Plus, o Pro, o Pro Max? Deixa aí embaixo que eu quero saber.